Pois é, rapaziada, o estado de São Paulo ataca novamente. Ou, como diz a rapaziada lá do Medo e Delírio em Brasília, podcast que eu adoro e recomendo você ouvir, a terrível editorialista do Estadão, Eliane Cantanhede, ataca novamente. Fala aí, rapaziada, tudo beleza? Bora gravar o vídeo de hoje, sexta-feira, dia 4 de fevereiro de 2022. Eu começo pedindo, com toda humildade, para que você inscreva-se aqui no canal. Sim, meu filho, sim, minha filha, inscreva-se agora e aproveite e clique no sininho, que são as notificações. É desse jeito que o YouTube te avisa quando pinta vídeo novo por aqui. E você tá ligado que pinta muito vídeo novo por aqui. Então é isso. Inscrição feita, notificação ativada, bora gravar o vídeo de hoje, começar com um assunto que é um artigo publicado hoje pela Eliane Cantanhede no Estado de São Paulo, que é replicado em vários outros órgãos de imprensa Brasil afora, chamado, o nome é o seguinte, A Nova Guerra entre Esquerda e Bolsonaristas. Quem ameaça mais a democracia? Esse é o título no jornal Estado de São Paulo do texto da Eliane Cantanhede. Para quem me acompanha de outras cidades, não sabe, eu falo de Goiânia. O maior jornal aqui de Goiânia, Goiás, é o Jornal Popular, que replica os textos da Eliane Cantanhede. Aqui a edição foi diferente. O título ficou Temor no pós-eleição. Muito mais sutil, muito mais suave e, preciso ser sincero, muito mais condizente com o que o próprio texto da Eliane Cantanhede diz. Veja você, o estado de São Paulo tem uma longa ficha corrida de abordagens tendenciosas sempre à direita. Na eleição de 2018, tem aquele fatídico e já clássico, já nos anais dos vexames maiores da imprensa brasileira, aquele editorial, uma escolha muito difícil, colocar a Fernanda Haddad e Jair Bolsonaro no mesmo patamar, sendo que qualquer pessoa alfabetizada sabe que não tinha essa equivalência. Por mais que o antipetismo do Estadão, eu vou insistir, porque a expressão é boa demais, do terrível editorialista do Estadão tenha se aflorado nesse texto, não há equivalência possível entre Jair Bolsonaro e Fernando Haddad. Assim como não haveria com qualquer nenhum outro candidato. Qualquer um dos outros 12 candidatos das eleições de 2018, nenhum estava no patamar do grotesco, do perigo, do despreparo que Jair Bolsonaro ofertava. E agora, é até confortável falar, né, com a história dando razão. Após 3 anos de governo Bolsonaro, a história dando razão que estávamos certos. Mas para gente como eu, como você também, tenho certeza disso, já falava isso em 2018, hoje é muito bom erguer aquela plaquinha do estádio, eu já sabia. Eu estou citando sempre o terrível editorialista do Estadão, porque a rapaziada do podcast Medo e Delírio em Brasília, insisto, recomendo você a ouvir, caso não ouça ainda, os caras são fantásticos, cara, um humor muito bem sacado, uma edição primorosa. Porque assim, o texto, vai lá, o texto faz conexões com o que está pintando na imprensa e tudo mais. Agora, a forma como eles editam esse podcast, para mim, é o ponto forte. É a grande sacada do Medo e Delírio em Brasília. Se você não acompanha, recomendo que você acompanhe o podcast, porque vale muito a pena. Eu sou ouvinte, ouço todos os episódios que eles colocam no ar. Segunda, quarta e sexta, que está saindo agora, às vezes falha e tal, mas tudo de boa. Conteúdo, é muito conteúdo e muito trabalho, realmente, eu compreendo. A Eliane Cantanhede, infelizmente, na minha perspectiva, ela vem pegando um caminho na análise política em que as suas preferências ideológicas acabam contaminando a análise, a perspectiva dela perante o fato. Recentemente, ela se envolveu num episódio lamentável, na minha opinião, que ela participou do outro podcast que eu ouço também, que recomendo que você ouça, o Papo de Política. Esse é da Globo News, né? São a Maju Coutinho, a Andréa Sadi, a Júlia do Alibe e a Natuza Neri. São as 4.
Mas eventualmente alguma tá com problema, tal, não sei o que, são convidados, convidam outros personagens ali, outros jornalistas da Globo News para participar do debate. Mas as 4 capitanias são essas aqui. Nesse episódio em questão, Eliane Cantanhede estava de convidada, assim como a Mônica Waldvogel, que falou uma coisa brilhante, que essa história de militar coordenando a eleição, militar no TSE, era um assinte à democracia, era um assinte ao poder civil, porque os militares devem sim prestar continência a todo o poder civil, porque é do poder civil que emana o poder bélico dos militares. Eliane Cantanhede discordava, ela achava uma jogada de gênio colocar um militar no TSE para que desarmasse o possível discurso golpista de Jair Bolsonaro, que, cá entre nós, virá de um jeito ou de outro. Com a derrota ou com a vitória, Jair Bolsonaro vai apelar para o golpismo. Por quê? Porque o golpismo é sua essência. E Cantanhede elogiava esse movimento de colocar o militar no TSE para, na tentativa de desarmar o discurso golpista de Bolsonaro. E a Mônica Waldvogel se lamentava. Lamentava pelo Brasil, lamentava pela democracia, a necessidade que temos de colocar um militar lá para garantir uma tranquilidade democrática. Concordo perfeitamente com a Mônica Waldvogel. Em dado momento, Eliane Cantanhede apelou e deu uma carteirada lá no debate. Olha, eu estou em Brasília, estou falando porque eu sei. Discurso autoritário, arrogante, de quem, por ter proximidades com fontes, e eu sei que ela tem, se acha melhor, se acha com uma análise mais apropriada do que a colega jornalista. Achei terrível, achei péssimo esse comportamento. Comentei no Twitter, inclusive, marquei a Mônica Waldvogel e marquei a Eliane Cantanhede. Óbvio que eu não tenho relevância, eu sei meu tamanho, sei perfeitamente a divisão que eu jogo no jornalismo brasileiro. Lá atrás. Mas, se alguma delas passou o olho, sei lá se passou, não tenho a pretensão também, insisto, sei meu tamanho, minha insatisfação ficou colocada. No texto de hoje, eu tenho alguma experiência em redação. Eu sei como é que funciona a edição. Já fui repórter, sou articulista. Muitas vezes você manda um texto, um título, e não cabe, o editor muda para aquilo que ele chama... Às vezes é uma questão física, de não caber mesmo ali no espaço. Às vezes é uma questão conceitual, de você ter que buscar um clique, buscar um like, buscar uma atenção maior do público na página. Muitas vezes o repórter fica putaço da vida com o trabalho do editor. É uma treta eterna. Treta do repórter com treta do editor. Porque o editor faz um recorte daquilo que ele considera mais pertinente. Insisto, pela questão física ou pela questão conceitual do tema para dar destaque. Preciso ser justo com a Eliane Cantanhede. O título, A Nova Guerra entre Esquerda e Bolsonaristas. 2 pontos. Quem ameaça mais a democracia não condiz exatamente com aquilo que o texto fala. Porque no texto ela coloca inclusive um parágrafo, que é o antepenúltimo parágrafo, ela se explica. Já não querendo bancar a terrível editorialista do Estadão. Atenção, não considera esse risco, balbúrdia no caso de derrota do PT, é disso que ela tratava nos parágrafos anteriores. O link para o texto está colado aqui na descrição do vídeo, viu? Se você quiser ler. Tá aqui o do Estadão, tá aqui do Jornal Popular, você clica lá e lê, faz sua senha, tal, não sei o que, aquele esquema todo, entendeu? O Popular, mesmo não sendo assinante, você tem direito a alguns acessos, acho que 5 por mês, não sendo assinante. Então você clica lá, faz seu cadastro, você vai ter acesso ao texto para ler de graça. Não precisa assinar, não precisa pagar não, nessa cota aí de 5 acessos mensais. Ela coloca esse parágrafo. Antes, ela explica que os militares consideram o risco de balbúrdia. Todos nós, pessoas razoáveis, sabemos que o risco de balbúrdia, o risco de Capitólio, vem do bolsonarismo, vem da extrema-direita. É claro, evidente. Até porque o PT já perdeu 89, perdeu 94, perdeu 98, perdeu 2018 e não deu balbúrdia nenhuma. Tomaram o impeachment em 2016 e não deu balbúrdia nenhuma. Ou seja, é aquele anticomunismo paranoico dos militares que já nos levou a golpe de Estado, inclusive. A gente sabe que nunca teve nem perto no Brasil de revolução comunista. Mas isso já justificou golpe de Estado de Vargas, golpe de Estado de 64, o golpe dentro do golpe foi o AI-5 em 68, tudo isso foi o fantasma do comunismo. Essa americada aí tem que compreender que a gente sabe como eles lidam com as suas próprias paranoias, refletindo elas no cotidiano do povo brasileiro. E ela vai falando que
conversa com fontes dos militares, não duvido. Ela é muito bem informada, ela é muito bem articulada. Que, para os militares, o risco da balbúrdia seria uma derrota do PT. Que aí eles colocam aqui, o Lula tem o MST, ele tem sindicalistas e radicais. Isso é uma bobagem. Isso é uma mentira histórica. Você tem vários reveses que o PT tomou ao longo da vida e nunca teve balbúrdia nenhuma. Agora, quem é fanzoca da extrema-direita trumpista é o bolsonarismo. Cadê a milicada falando disso? Hein? Pois é. Aí ela coloca esse parágrafo. Atenção, não considere esse risco, ou seja, os problemas que o PT poderia causar na hipótese de derrota do Lula. Mas escrevo porque se trata de informação relevante, para ficar no radar o que setores bolsonaristas pensam e, eventualmente, podem usar para validar algum tipo de reação à altura. Aqui ela se explica. E eu insisto, o jornal, na verdade eu reitero, o Jornal Popular coloca uma edição melhor no título, Temor no pós-eleição. É muito mais neutro do que o título escolhido pelo Estado de São Paulo. A nova guerra entre esquerda e bolsonaristas. Quem ameaça mais a democracia? Esse título aqui é caça-clique. Esse título aqui insiste na paranoia. Esse título aqui trabalha a falsa equivalência, como se estivéssemos falando de extremos que ofertam o mesmo risco à democracia, sendo que isso é uma mentira. O PT, a história me prova, ao longo dos 40 anos do partido, que ele joga dentro das regras democráticas. Bolsonaro, Jair Bolsonaro e mais os militares brasileiros, a história me mostra que eles não respeitam muito bem o jogo democrático. E aí, eu não sei se foi o título que Helene Cantanhede mandou, se foi uma edição do jornal Estado de São Paulo, o editor do Estado de São Paulo que colocou, se foi o terrível editorialista do Estadão que criou esse título. Mas sim, dessa forma, em tempos onde, infelizmente, as pessoas só leem manchete, não leem o texto, as pessoas só compartilham o print e não se atentam ao artigo completo, infelizmente, o Estado de São Paulo trabalha mais uma vez de forma equivocada, não justa com os fatos, tal qual fez em 2018, que não era uma escolha difícil, né, Estadão? Vocês sabem disso, vocês sabem. Não se tratava de uma escolha difícil. Tinha uma escolha clara a ser feita. Não era a ideal de primeiro turno. Tinha 13 candidatos ali. A partir do momento que foram esses dois para o segundo turno, não tinha escolha difícil, coisíssima nenhuma. Quero saber a sua opinião. Por favor, comentário na fita. Deixa aqui o que você pensa. É importante demais para mim compreender, sacar o que se passa aí na sua cabeça. Tell me what's on your mind. Information Society, meu filho. Isso é som de véi. Por favor, comentário na fita. Chegou até aqui? Pô, aquele like, aquele joinha esperto, aquela interação que fortalece, que faz o vídeo chegar mais longe. Lives no final de semana. Hoje, às 9 da noite, sexta-feira, eu e André Rodrigues estamos aqui, lhe esperando, trocando aquela ideia esperta na Tirem as Crianças da Sala. Conto com sua audiência hoje às 9 da noite. Amanhã, sabadão, também 9 da noite, estou aqui no canal esperando a sua pergunta. Live Costa aqui, Dance with Myself. Na verdade, é eu e você e eu, juntinhos. Hoje às 9 da noite, amanhã às 9 da noite. Conto com sua audiência, beleza? Rapaziada, ótima sexta-feira. Até mais tarde na live. Termino com o clássico. É nóis.